Fala pessoal, eu sou o Dotsai e esse é meu guia definitivo de Deadlock para iniciantes. Se você quer jogar Deadlock, tem vontade, mas não sabe como que funcionam as partidas, como que funciona o MOBA, esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para entender, para jogar Deadlock do começo ao fim, para jogar com seus amigos, ou se você quer testar esse MOBA que tem crescido cada vez mais. Deadlock tem pegado picos de 80, 90 mil jogadores diariamente, isso que o projeto ainda está em alfa fechado, só por convites. Então, caso você não tenha um convite e quer testar Deadlock, quer jogar, eu vou deixar meu ID aí na descrição do vídeo. Você pode me adicionar na Steam, mandar uma mensagem que eu convido vocês. Ou vocês também podem procurar em Discords, podem procurar no Twitter, Facebook. E tem muitas pessoas dispostas a convidar novos jogadores a testar a jogar Deadlock. Eu vejo muitas pessoas nas minhas partidas perdidas, sem saber o que fazer, sem saber o que comprar, e reclamam que não tem tantos guias em português, só tem guias gringos. Então eu consumi esses guias gringos em inglês, mais do que eu sei sobre MOBA durante todos esses anos e o que eu joguei de Deadlock até agora, para ajudar você e a comunidade a entender melhor o jogo. Então, caso esse vídeo te ajude, eu peço que por favor se inscreva no canal, deixe o like, para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e ajude cada vez mais a comunidade. E futuramente eu vou trazer atualizações sobre o jogo, dicas específicas, guias mais avançados. Mas agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você veio de outros MOBAs como League of Legends ou Dota 2, ou até mesmo Hero Shooters como Marvel Rivals e Overwatch 2, você vai notar certas semelhanças e similaridades em algumas habilidades, em alguns heróis. E aqui no Deadlock a gente também tem as roles, como os carregadores, a fonte de dano principal do time, aqueles que são fracos no começo, mas no final do jogo ficam bem fortes. A gente tem os suportes, que não precisam de tanto item para fazer a diferença no jogo. Com poucos itens em seu kit de habilidades, eles conseguem ajudar o time durante toda a partida. A gente tem os tanques, que mitigam o dano para o time, que ganham tempo para o DPS bater. A gente tem também outras roles, como os Cankers, os Split Pushers, os Divers, mas esses eu vou deixar para um outro vídeo. Bom, vamos falar sobre a seleção de personagens. Você precisa escolher no mínimo 3 personagens para começar a jogar, e você pode selecionar múltiplos personagens também, e definir uma alta prioridade para aqueles específicos. Clicando com o botão direito no personagem, você vai definir alta prioridade para ele, e clicando com o botão direito novamente, você vai definir ainda mais alta prioridade, tendo mais chance de cair com aquele personagem. Numa atualização recente, eles implementaram a função de banimento de herói, então caso você não queira jogar contra um personagem específico, você clica com o botão do scroll do mouse, botão do meio, que você vai ter uma chance de banir aquele personagem no começo da partida. Nós também temos a ficha de prioridade de novo herói. Quando você joga um número X de partidas, você vai ganhar essa ficha, e arrastando ela para um novo personagem, você vai ter ainda mais chance de cair com aquele personagem. Bom, falando sobre as almas são basicamente a moeda do jogo e sua experiência. Quanto mais almas você coleta, mais forte você fica no jogo. As almas dropam tanto de minions da lane, quanto de caixas, golden idols, senior sacrifice, mas isso eu vou explicar mais pra frente quando a gente estiver numa partida. E basicamente, toda vez que um minion morre perto de um personagem, ele vai dropar 2 almas, uma vai ficar no chão e a outra vai subir. E essa alma que sobe é uma alma contestável. Você pode estar vendo que ela tem uma tonalidade fosca, antes de assumir uma tonalidade tanto verde quanto vermelha. E essa alma contestável, tanto você quanto o seu inimigo podem atirar nela e garantir a alma para ele. Então toda vez que você garantir uma alma para você, você vai estar dando deny no seu inimigo. E o que seria dar deny? Dar deny é você negar algo. Então toda vez que você dá deny numa alma, você está negando a alma para o seu inimigo. Consequentemente você vai estar ficando mais forte, com mais experiência, com mais alma, com mais itens, e saindo na frente na lane dele. Então é bom você estar acostumado com essa mecânica, pois é uma mecânica essencial no Deadlock, que você precisa estar acostumado desde o começo. No Tagon tem essa área para você treinar, e você quer dar deny no seu inimigo durante todo o jogo, principalmente na lane phase, para garantir essas almas para você e ficar mais forte que ele. Bom, vamos falar agora sobre as famigeradas builds do Deadlock, algo que pode assustar muitos jogadores iniciantes no começo, pela quantidade de itens que tem numa build, não saber que ordem comprar, que item comprar, que ordem seguir, mas não tem nada de muito complicado. A gente tem itens de 800, 1600, 3200 e 6400. E nessa seção em amarelo a gente tem os itens de dano balístico, todo o dano da sua arma, taxa de recarga, taxa de disparo, capacidade de munição e etc. Nessa seção em verde a gente tem itens de vida, resistência, itens de cura, itens de regeneração, itens de roubo de vida. Os itens na seção roxa são os itens de dano espiritual. A maioria das habilidades dos heróis escalam com dano espiritual, inclusive heróis focados em dano balístico escalam com dano espiritual.
Aqui você acha itens para desabilitar heróis inimigos também, como Silence e Stance. Bom, quando você for escolher uma build, eu não recomendo você ir pelo guia padrão do personagem, pois você não vai habilitar todo o poder que seu personagem pode chegar. Eu recomendo que você vá em explorar guias, vá em públicos e escolha um desses guias que está aparecendo entre popular hoje e popular essa semana, que são guias que bastante pessoas da comunidade usam, profissionais criam essas builds e bastante gente favorita. Esses guias vão recomendar os itens que você deve comprar e a ordem das habilidades que você deve upar. E como essas builds funcionam, basicamente você compra os itens da esquerda para a direita, tome cuidado onde está aparecendo opcional, que são itens que você pode ou não comprar dependendo de como está a sua partida, mas eu recomendo que você só compre os itens da esquerda para a direita e pule os opcionais, já que você não entende tanto dos itens ainda. Uma das coisas que eu mais gosto no Deadlock é a variedade que você pode buildar um personagem, e aqui eu vou dar o caso do Dynamo. O Dynamo é um personagem que você pode buildar ele tanto para ser um tanque iniciador, como um dano espiritual muito forte, você pode buildar ele para ser suporte, e tem gente que faz o Dynamo até dano balístico, tudo por conta da habilidade número 2 dele, essa que você acabou de ver, porque ela dá velocidade de disparo, ela recarrega a sua munição, e é claro que não é a melhor build, mas dá sim para você fazer, dá para você se divertir, até mesmo ganhar partidas com ela. Então no Deadlock, devido ao kit de habilidade de alguns heróis e a vasta quantidade de itens, dá para você buildar os personagens de muitos jeitos diferentes, basta a sua criatividade. Bom, o último ponto sobre os itens que eu queria falar são os itens ativos. Você que está começando Deadlock agora, ou até mesmo um outro MOBA, você não vai ter esse costume de usar os itens ativos, principalmente em teamfights. Então, se você não tem esse costume, eu recomendo que você não compre esses itens ativos. Eles vão dizer nos ícones deles se eles são ativos ou não. E por que eu não recomendo eles agora? Porque muitos dos itens ativos eles não dão status passivos bônus. Então você não vai ganhar dano espiritual, você não vai ganhar taxa de recarga, nem um benefício só de ter ele ali com você no seu inventário. Você só vai estar jogando dinheiro fora, que é o caso da Pedra Errática. Esse teleporte que você acabou de ver é um ótimo item no Dynamo. Quando você utiliza ela, você ganha teleporte e resistência balística. Mas se você não usar, ele só vai ficar ali no seu inventário perdendo o valor do item. O único item que eu vou pedir para vocês começarem a se acostumar é o item Rito de Cura. Ele custa 800 almas e é um item de regeneração. Ele é um item muito bom em praticamente todos os heróis, durante toda a lane phase e o mid game. E como esse item funciona? Basicamente, quando você perde uma porcentagem da sua vida, quanto menos vida você tiver, mais esse item vai curar. Quando você ativar o item, ele vai ficar com essa aura verde te curando. Porém, se você receber qualquer dano balístico, dano espiritual vindo de heróis, ou até mesmo dano da torre inimiga, esse efeito vai cortar imediatamente e você vai perder a carga do item, vai perder 100% do que ele podia te regenerar. E esse efeito ele não se cessa se você tomar dano dos minions da lane ou os monstros da jungle. Então, especialmente para farmar os monstros da jungle com mais tranquilidade, você pode utilizar dessa mecânica. Outra mecânica essencial no Deadlock é o ataque corpo a corpo. Nós temos dois tipos de ataque corpo a corpo, esse fraco que é instantâneo, e nós temos o carregado também, que eu vou mostrar daqui a pouco. E basicamente todo mundo da Deadlock utiliza dessa mecânica para dar dano, já que é uma mecânica que dá bastante dano. Então sempre que você estiver perto do seu inimigo, você quer utilizar dessa mecânica. E como você pode estar vendo, o ataque corpo a corpo carregado ele dá muito dano. Então você quer sempre utilizar dessa mecânica quando você estiver próximo ao seu inimigo para dar mais dano, para tirar vantagem, especialmente em teamfights. Mas essa mecânica tem um counter, que é o parry. Sempre que seu inimigo for dar um ataque corpo a corpo, seja fraco ou carregado, você pode utilizar F, que você vai dar esse stun nele. Durante o stun ele não pode se mover, atacar, utilizar habilidades. E durante esse stun ele vai tomar mais dano dentre todas as fontes de dano, seja balístico, seja espiritual, seja ataque corpo a corpo. Então você quer utilizar essa mecânica de parry, você quer estar se acostumado com isso. E você pode dar parry tanto no ataque fraco como no ataque forte, porém o ataque fraco é instantâneo. Você não consegue prever a hora que seu inimigo vai utilizar ele, a não ser que ele fique spamando na sua frente. Mas o ataque carregado é muito mais fácil de você prever, é muito mais simples. Assim que o inimigo começar a carregar o ataque forte, que você ouviu o som dele carregando, você pode apertar F instantaneamente, que você vai dar esse parry garantido, você não vai errar de jeito nenhum. Mas só tome cuidado para não utilizar muito perto dos seus inimigos, porque quanto mais você utiliza, mais fácil de prever, mais acostumados seus inimigos vão ficar. Eles podem te eliminar na lane, numa teamfight, e você acaba ficando para trás. Então tome cuidado com essa mecânica. Você também pode usar o ataque corpo a corpo para finalizar os minions, tanto ataque fraco quanto ataque carregado. E quando você finaliza um minion com um ataque corpo a corpo, a alma não vai subir, não vai ter essa contestação de alma. Logo seu inimigo não vai ter a oportunidade de roubar a alma de você, dar deny em você.
Então, caso você queira garantir a alma, basta finalizar o mínimo com um ataque corpo a corpo. Bom, vamos entrar agora no tópico de movimentação, que para mim é o maior gap entre jogadores iniciantes e jogadores experientes de Deadlock. É como você gasta suas barras de estamina, como você se movimenta pelo mapa. E como você pode ver, minha Calico tem 3 barras de estamina, mas tem personagens que tem 2 e personagens que começam com 4. Você pode comprar também itens para aumentar suas barras de estamina. E você também pode comprar bota para aumentar a sua velocidade base de movimento, como você pode ver a bota que minha Calico está usando. E lembre-se que sempre que você entrar em combate, você vai perder um pouco da sua velocidade de movimento, e assim que você sair de combate, após alguns segundos, você vai ganhar um boost de movimento novamente. Se você segurar Alt no teclado, você vai ver que aparece uma barra lateral esquerda, e nessa barra aparecem alguns status do seu herói. Como você pode ver, minha Calico tem uma movimentação base de 8.8, e se o seu personagem tiver uma movimentação base de 8.9 ou maior, quando você estiver correndo e segurar o Ctrl, apertar o Ctrl, ele vai dar um slide. Então você vai acabar deslizando no chão. E durante esse slide, durante a deslizada, como você pode ver embaixo da minha barra de estamina, a minha munição fica infinita. Então sempre que você estiver correndo e segurar o Ctrl e dar esse slide, a sua munição vai ficar infinita. Uma outra dica do slide, sempre que você vê uma escada, sempre que você vê uma elevação, você quer segurar Ctrl para ganhar esse boost de movimento speed, para ter a munição infinita. E principalmente ali na lane do meio, no mid, você pode utilizar dessas diversas escadas que tem no meio para dar raras no seu inimigo, para farmar os minions, para bater na torre e ganhar essa velocidade de movimento adicional. E como utilizar suas barras de estamina de maneira eficiente? Bom, sempre que você dá um dash, você vai consumir uma barra de estamina. Pular enquanto estiver no ar, você vai dar um double jump e vai gastar uma barra de estamina. Esses são os métodos simples, os métodos básicos de gastar estamina. Porém, você pode combar de várias formas para fazer vários tipos de movimento. Sempre que você der um dash, você tem momento suficiente para dar o slide, para ir mais longe, para ganhar mais boost de movimento. Sempre que você dá o dash, você pode ver que minha barra de estamina fica azul. Então se eu apertar dash e barra de espaço no momento que a barra estiver azul, eu vou dar um rollout. Eu vou dar esse dash, pulo, eu vou ganhar muito mais momentum, eu vou ir muito mais longe. E durante esse rollout, que é o dash e pulo, você pode segurar Ctrl para chegar ainda um pouco mais longe. E se você jogou CS, você conhece o Bunny Hope. Então sempre que você der o rollout e segurar Ctrl, você pode utilizar o pulo para ficar bunando um pouco e ganhar um pouco mais de momento e chegar um pouco mais longe ainda. Quando você estiver próximo a uma parede e utilizar a barra de espaço 2 vezes, você vai dar um pulo na parede, você vai dar esse wall jump, e você pode perceber que sempre que eu dou esse wall jump, meu personagem não gasta estamina, então você pode subir em lugares sem gastar estamina, preservar sua estamina e surpreender seus oponentes avançando neles com a estamina cheia. E pelo mapa também tem espalhado esses jump pads que auxiliam em bastante sua movimentação. E como você pode estar vendo, eu estou usando uma técnica que muita gente não utiliza ou não conhece, que é o pulo para baixo. Quando você estiver no ar e apertar Ctrl 2 vezes, você vai dar esse pulo para baixo, que gasta somente metade da barra de estamina, e você pode usar ele múltiplas vezes no ar. Jogadores mais experientes usam eles após um jump pad para se manter próximo ao chão, para ganhar momentum, para ganhar um slide. E uma outra mecânica de movimentação que você precisa conhecer é essa daqui, que quando você estiver correndo próximo a uma parede e pular, você vai dar esse slide na parede, e se você apertar a barra de espaço enquanto estiver na parede, deslizando, você vai ganhar esse boost, você vai dar esse pulo, que você vai ganhar bem mais movimento, você pode acabar fugindo dos inimigos de maneira mais eficiente. Você pode utilizar também da tirolesa para ganhar momento, para ganhar um boost de movimento, para voltar para a loja mais rápido, para subir em lugares mais altos. Agora, uma mecânica que eu quero que vocês peguem e treinem logo de começo é o glide. Você pode ver que sempre que eu chego próximo a uma parede, um bloco, uma elevação, e eu pulo e segurando o W, eu vou escalar a parede. Mas não é isso que eu quero que vocês peguem. E sim que quando vocês escalem segurando o Ctrl. Porque ao fazer isso, vocês vão dar esse glide. Vocês vão ganhar esse boost de movimento e vão sair deslizando para frente. E sempre que vocês forem dar o glide, eu quero que vocês apertem barra de espaço no momento que forem dar o glide. E vocês vão fazer o que os pros chamam de super glide. Você vai ganhar muito mais boost de movimento. Você vai ganhar muito mais momentum. E isso você pode também combar com o bunny hop. Você pode dar slide. Então sempre que você vê uma elevação, um bloco, uma subida, vocês deem o glide ou super glide para rotacionarem muito mais rápido, para se moverem de uma maneira muito mais eficiente pelo mapa. E vocês podem usar essas dicas de movimentação logo durante a lane phase. Por exemplo, ao invés de eu gastar um double jump e usar uma estamina para subir nessa ponte, eu posso simplesmente chegar perto e usar um wall jump para subir nela e preservar minha estamina.
Eu posso também, assim que eu subir, usar um glide, usar um super glide, combar com rollout, combar com dash, jump, para fazer uma play no inimigo, para pegar ele desprevenido. Você pode a todo momento usar o cenário a seu favor, para chegar perto do inimigo, para recuar mais rápido, para fazer uma jogada. Então só de você entender que essas mecânicas existem, a sua gameplay já muda, o jeito que você se comporta já muda, a sua tomada de decisão já muda, você é muito mais criativo para fazer uma jogada. E para mim essa é a melhor parte no Deadlock. Quanto mais você joga, obviamente melhor você fica, mas mais paixão ainda pelo jogo você pega. E quanto mais criativo você for no Deadlock para fazer suas jogadas, para se movimentar, melhor você vai se sair. E agora eu queria passar pela última mecânica de movimentação com você. Como você pode perceber, eu estou dando rollout, mas o meu personagem fica meio travado. Eu estou segurando o W e fazendo rollout, mas meu personagem fica travado, eu não consigo ter essa liberdade para se mover. Porém, se eu der o rollout e soltar o W e apertar apenas o D ou o A para se mover para a direita ou para a esquerda, eu vou ter muito mais liberdade para se mover. Então sempre que você tiver num momentum, sempre que você fizer um rollout, pegar um jump pad, fizer alguma técnica de movimento, você quer soltar o W e quer apertar apenas o A ou o D para a direção que você quer virar e usar a ajuda do mouse. Aqui eu vou dar o exemplo do jump pad. Nessa primeira parte eu estou segurando o W, você vê que meu personagem nem se mexe, ele só vai reto. E agora nesse outro jump pad eu vou soltar o W e vou apertar o D. Você pode ver que eu tenho muito mais liberdade para se mover. E você pode também, inclusive, usar o ataque carregado, que a gente aprendeu mais cedo, junto com todas as outras mecânicas de movimento que a gente aprendeu, para deixar a sua movimentação simplesmente algo ridículo. Você pode se mover pelo mapa de maneira muito mais criativa, seu inimigo vai te perder de vista, você vai escapar muito mais rápido, você vai chegar em lugares muito mais rápido. E agora, nesse final de tópico de movimentação, eu vou deixar um vídeo passando de como os pros se movem. Eu vou dar os créditos ao Nathan. Eu peguei o vídeo dele para trazer aqui para vocês, para dar uma concepção melhor de como se mover pelo mapa. Então, se você tem curiosidade ou quer aprender mais sobre movimentação, eu vou deixar o canal dele aí na descrição para você. Agora fique com o vídeo. Bom, então até aqui entendemos os conceitos básicos do jogo. Você escolheu o seu personagem, você escolheu a sua build e está indo para a lane. A dica que eu dou é que você abra a loja e aperte com o botão direito nos primeiros itens que você vai comprar, porque assim que você chegar próximo a uma loja, você vai comprar os itens automaticamente sem precisar abrir ela de novo. E sempre veja contra quem você está indo na lane. Por exemplo, tá eu e uma Silver contra uma Raze e uma McGuinness. A nossa taxa de disparo é muito menor na lane, então a chance da gente tomar deny nessa lane é muito grande. Eu poderia simplesmente ter pedido para trocar com alguém do meu time, então isso é uma coisa que vocês têm que ficar de olho. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é que sempre que vocês puxarem a primeira wave, vocês sempre vão ter o dinheiro suficiente para comprar o primeiro item. Vocês podem ver ali que eu tenho 827 almas, então eu poderia simplesmente ter pingado para Silver, voltado, comprado o item e ficado na vantagem na lane. Porque a Raze e a McGuinness também não compraram, eles demoram para comprar item na lane. Então isso é um erro que muitos jogadores fazem, não somente jogadores iniciantes, a maioria dos jogadores eles não compram o primeiro item após puxar a primeira wave. Então tenham essa dica sempre em mente. Bom, e o seu objetivo durante a lane phase vai ser sempre levar a torre do seu inimigo primeiro. Você não quer lutar, principalmente se você for uma Raze, se você for um Infernus, que são personagens muito fracos durante a lane phase, eles não ganham muitas trocas, então você geralmente evita a luta no começo. Eu aconselho vocês sempre jogarem pelo deny, você sempre joga no erro do seu inimigo, porque quando você joga pelo deny, você começa a dar deny no seu inimigo nas almas,
Conforme mais você dá deny nele, mais ele vai ficar irritado, mais ele vai ficar frustrado e ele vai começar a tentar fazer plays desesperadas em você. É assim que você força seu inimigo a cometer erros, é assim que você joga no erro dele. Você força seu inimigo a fazer plays desesperadas, lutar quando não deve, e assim você pode acabar eliminando ele na lane, você pode acabar ficando muito mais forte. Então, principalmente se você estiver perdendo o jogo, eu aconselho que você jogue no erro do seu adversário, porque conforme menor o rank, mais jogadas desesperadas, mais erros os inimigos vão cometer. No Deadlock tudo toma mais dano de tiro na cabeça, seja os monstros da lane ou seja a torre, então você vai estar sempre querendo mirar na cabeça para garantir o máximo de dano possível. E não se esqueça que quanto mais longe você estiver de um alvo, menos dano você vai dar naquele alvo. Então no Deadlock existe sim o drop-off, quanto mais longe, menos dano. E lembre-se sempre também que suas habilidades causam dano na torre, então sempre que você quiser levar aquela torre mais rápido, você joga as habilidades nela e assim você leva ela muito mais rápido. Uma outra mecânica que eu queria falar é o fato do Deadlock ser em terceira pessoa. Isso significa que olhando pela direita você tem vantagem, você consegue ver o inimigo e ele não consegue te ver. Porém, se você estiver muito à esquerda de um objeto, ele vai ter visão de você e você não vai ter visão dele. Como você pode ver também, a gente consegue ver os minions através da parede, sua porcentagem de vida. Então você pode ficar escondido e quando for necessário sair para dar o last hit no minion e garantir a alma. Isso funciona com os minions aliados e os seus aliados também. Então você pode ficar escondido e quando você vê que o minion tá morrendo, você abrir na hora certa para dar o last hit, dar o deny na alma no seu inimigo. E você também consegue ver as torres. A uma certa distância você consegue ver a torre e a porcentagem de vida que ela tá. Então você pode usar essas mecânicas a seu favor também. Lembre-se que se você estiver à esquerda, o seu inimigo vai ter vantagem sobre você. Então você quer sempre ir para cima do seu inimigo, se movimentar pela direita, porque assim você vai ter vantagem de visão e algumas vezes o seu inimigo nem vai conseguir te ver enquanto você já estiver vendo ele. Um cuidado que vocês devem tomar durante a lane phase é não atirar nos minions estando muito longe deles, pois se você estiver muito longe e acabar matando os minions, ele morrer e você estiver na lane, a alma vai ficar lá longe, e se você estiver tomando pressão na lane e o seu inimigo saber disso, a hora que você for vir pegar, eles vão vir pra cima de você, você pode acabar morrendo, você pode acabar perdendo ainda mais almas. Então o que você não quer, se você estiver perdendo a lane ou ver os minions muito longe, você não quer matar eles, você não quer finalizar os minions, pra alma não ficar perdida lá no chão e você perder essas almas aí. Você pode usar a mecânica de parry nos guardiões e somente nos guardiões, nos walkers e em outras torres não funciona. Isso quando você quiser daivar seus inimigos ou ganhar algum tempo para os seus minions ficarem vivos você levar a torre. Porém a Valve já está discutindo em mudar essa mecânica. Porém enquanto eles não mudam, você pode usar essa mecânica para ganhar tempo, para daivar seus adversários. E caso eles mudem no futuro eu venho trazer atualizações para vocês. Vou falar agora um pouco sobre os monstros da jungle e os ícones do minimapa. Aos 2 minutos os monstros level 1 aparecem. Eles têm pouca vida, dão pouco dano e dropam poucas almas. Eles são representados por um triângulo pequeno no mapa. Os monstros level 2 são representados por um triângulo e uma barra embaixo deles. E os monstros level 3 são representados por um triângulo e 2 barras embaixo deles. E assim que você limpar os campos level 1, após 1 minuto e 25 eles vão respawnar novamente. Sempre que você puxar a sua lane você quer farmar eles, mas você nunca vai querer trocar o farm da lane pelos monstros da jungle, porque o farm da lane é onde você mais vai conseguir almas. Sempre que você não tiver nada para fazer, não tiver mais nada para farmar, você farma os monstros da jungle. Pelo mapa nós também temos esses Golden Idols. Ao quebrar eles você tem uma chance de dropar um buff aleatório. E esse buff ele vai ficar pro resto do game com você. Então sempre que você tiver puxado sua lane, tiver farmado os monstros da jungle, você procura por Golden Idols ao redor da lane. Você procura pelas caixas também, elas não dropam muitas almas, mas quanto mais almas melhor. Sempre que você conseguir almas através das caixas ou dos monstros da jungle, você vai ficar com essas almas voláteis. E elas são almas perdíveis, então se você for eliminado enquanto estiver com almas voláteis, você vai acabar deixando ela cair no chão. E o seu inimigo pode pegar ela, ou até mesmo seu aliado. E como fazer para essas almas voláteis desaparecerem? Com o tempo ela vai sumindo de pouco em pouco, mas o melhor jeito de você gastar elas é, por exemplo, se você quiser comprar um item de 1600 e você tem 1000 almas garantidas mais 600 almas voláteis. Então quando você comprar o item ele vai gastar tanto suas almas garantidas quanto suas almas voláteis. Então esse é o melhor jeito de você se livrar das almas voláteis e acabar não dando para o seu inimigo. A jungle pode ser um ótimo recompensador de almas, mas você deve tomar esse cuidado.
Aos 5 minutos de jogo vão aparecer dois buffs aleatórios no meio do mapa, do lado das lojas que ficam no meio do mapa. E eles não são permanentes, mas eles são muito fortes, então você quer pegar eles se você for um carry. Do lado das lanes tem esses jump pads que te levam direto para eles. Enquanto você estiver no ar, você pode carregar o soco forte, que você vai pegar eles mais rápido. Se você for um suporte, você quer deixar pro seu carry esses buffs, mas se ele não for pegar, você pega de qualquer jeito para não deixar para seus inimigos. E assim que você pegar eles, eles vão respawnar de 5 em 5 minutos. Aos 6 minutos sua tirolesa ganha um boost de movement speed, e se você não demorar muito você consegue voltar para a base e voltar para a lane com o boost ainda ativo. Você pode usar isso quando você não tiver mais o guardião, a loja para comprar item, então você pode voltar para a base muito rápido para comprar um item para recuperar a vida, ou para rotacionar de lane também, ajudar uma outra lane do lado ao invés de ir caminhando, ou até mesmo se o seu time estiver brigando em alguma lane, você chegar mais rápido naquela lane. Aos 6 minutos é o momento que nascem os monstros level 2 também da jungle. Esses monstros level 2 eles spawnam novamente após 4 minutos e 50, após você limpar o campo deles. E finalmente aos 8 minutos é que nascem os monstros da jungle level 3. Eles são os que mais dão alma, são os que mais têm vida e que mais dão dano, mas eles também são os que mais tomam dano de ataque básico carregado. Então sempre que você estiver recarregando, lembre-se de ficar usando os ataques carregados neles. Bom, vamos falar agora sobre o Sinner Sacrifice. Nome ruim do caramba de falar, então eu vou chamar de maquininha. As maquininhas elas te dão tanto alma quanto buffs do Golden Idol, que são buffs permanentes durante todo o jogo. E como que elas funcionam? Para você ativar elas, você precisa dar 4 ataques carregados nela, e você vai perder um total de 320 de vida. No começo do jogo pode machucar bastante, e assim que você ativar ela, ela vai começar uma contagem do 0 até o final. E assim que faltar 3 luzinhas no final para acender, e você der outro ataque carregado nela, você vai ativar o jackpot. Você vai ganhar de 300 a 400 almas, mais 4 buffs aleatórios durante todo o jogo. Essas maquininhas são muito boas para carries. Se você estiver jogando de tanque, de suporte, eu recomendo deixar para seus carries, mas como eu sempre falo, se o seu carry não estiver farmando elas, não faz mal você farmar, especialmente se for a dos inimigos. O jogo tem um lugar que é muito contestado durante todo o jogo, especialmente quanto mais alto de rank você sobe, que é essa casa das duas maquininhas. Ela vai ter 2 maquininhas e um mob, e ela vai ter em 2 lugares do mapa, um no seu campo do mapa e um no campo do adversário. Aos 10 minutos vai nascer o Rejuvenator, mais conhecido como Mid Boss, e ele vai ficar aparecendo esse símbolo amarelo no mapa quando ele estiver vivo, ou em cima do pit dele vai ficar esse emblema como você pode estar vendo. Antigamente o Mid Boss era muito mais forte, o time que fazia ele simplesmente ganhava o jogo. Hoje em dia ele está um pouco mais fraco, um pouco mais justo, e o que o Mid Boss faz? Se o seu time conseguir derrotar ele, todos os membros de equipe vão ganhar 2 buffs do Golden Idol permanente durante todo o jogo, e um cristal vai começar a descer da onde o mid boss foi derrotado. O que faz esse cristal? Quando o cristal tocar no chão, você, sua equipe e a equipe inimiga podem usar o ataque corpo a corpo carregado para pegar um de 3 buffs que o cristal pode dar. E o que faz esse buff? O buff do mid boss basicamente faz você reviver uma vez, mas você não pode reviver 2 vezes seguidas. Então mesmo que você tenha 3 buffs do mid boss, você morrer a primeira vez, você ser o primeiro membro do time a morrer. Se você morrer logo em seguida, você não vai renascer, pois é um buff por membro de equipe, que é no máximo 3. Isso levando em consideração que o time inimigo não veio contestar o seu mid boss e não roubou nenhuma carga do cristal, pois o mid boss, quando ele chega a 70% de vida, ele vai soltar um grito por todo o mapa, que pode ser ouvido tanto pela equipe inimiga quanto pelos seus aliados. Então dá mais que tempo da equipe inimiga chegar e tentar contestar esse objetivo. Então fique ciente que sim, o mid boss é um objetivo muito bom, que torna as teamfights 9 contra 6. Mas se você não tiver cuidado, você chamar seu time para fazer o mid boss com toda a equipe inimiga viva, você pode se dar mal e acabar perdendo o jogo. Vamos falar sobre a urna. A urna spawna aos 10 minutos. Ela sempre vai spawnar primeiro na linha amarela, e a cada 5 minutos ela fica mudando de lado, se ninguém pegar ela. Um jogador pode pegar a urna, ficar 2 segundos em cima dela, porém se ele receber ataque corpo a corpo normal, carregado ou qualquer stun, ele vai dropar a urna, e enquanto estiver pegando a urna ele não pode usar o parry. Enquanto carrega a urna, o jogador que estiver carregando ela ganha um bônus de velocidade de movimento, tem 30% de resistência balística e resistência espiritual, e 100% de resistência contra desaceleração. Além disso, o jogador que estiver com ela não pode atirar nem usar suas habilidades, não pode pegar teleportes, tirolesa, nem a porta do Doorman. A única mecânica de velocidade que pode ser usada são os jump pads e a ult da Ivy.
Durante todo momento, o jogador é revelado no mapa para a equipe inimiga e a urna é entregue instantaneamente quando o mensageiro pisa no ponto de entrega. Se a entrega demora mais de 45 segundos, a urna começa a causar dano ao mensageiro, equivalente a 1,5% da sua vida máxima por segundo, e desativa sua regeneração de vida. Esse cronômetro pausa se a urna for deixada cair e reinicia se a equipe inimiga pegar. Quando uma equipe entrega a urna com sucesso, um bônus aleatório de Golden Idol é concedido a cada membro da equipe que a capturou, e 50% desse valor é gerado como almas contestáveis, então se o inimigo estiver próximo ele pode acabar roubando esse 50% da urna de você. Então tome cuidado. Brevemente eu vou explicar sobre a mecânica de comeback, mas basicamente o time que estiver perdendo sempre consegue mais almas entre todas as fontes de alma, seja minion, em abate, seja em torres, então saiba que essa mecânica de comeback existe. E na urna ela é ainda mais forte. Bom, eu já falei sobre os Guardians, que são as primeiras torres, o seu objetivo principal na lane. E as torres que vêm logo atrás deles são os Walkers. E os Walkers, além de eles terem mais vida, eles dão muito mais dano. Se você chegar muito próximo, eles dão stun. Eles tacam essa bola de fogo também. E uma coisa sobre os Walkers é que quando o inimigo estiver embaixo dele ou você estiver embaixo do seu Walker aliado, vocês vão ganhar mais resistência, vocês vão ficar mais resistentes. Então daivar embaixo do Walker é meio arriscado se você não tiver no late game. No late game você não tem tanta diferença assim, só tem que tomar cuidado com o stun. E sempre que você derrota um Walker, você desbloqueia um espaço a mais de item. No Deadlock nós temos 12 slots de item, porém 3 ficam bloqueados, a gente fica com 9 no total no começo do jogo. E para desbloquear, cada vez que você derrota um Walker, você desbloqueia um slot de item a mais. As próximas torres são os Base Guardians, os guardiões da base, esses que ficam em dupla. Eles não têm muita peculiaridade, apenas se você chegar muito próximo deles, eles vão te jogar para longe. Os Base Guardians, assim que você e seu time conseguem destruir eles, vai ficar muito mais fácil de levar o jogo, porque assim que seus minions começarem a invadir a base inimiga, eles vão começar a atacar outros Base Guardians próximos. Então as suas outras lanes nem precisam estar puxando, nem precisa ter minion nelas para você conseguir levar o Base Guardian daquela respectiva lane. Após destruir o Base Guardian e invadir a base inimiga, o seu próximo objetivo é destruir ambos os santuários que tem dentro de cada base. Sem destruir os santuários você não consegue dar dano no Hidden King ou na Archmother, dependendo do lado que você esteja jogando. E para dar dano no santuário você tem que dar dentro do pit dele, dentro desse círculo dele, onde ele fica, pois senão você não consegue dar dano nele. Mas tome cuidado, pois de vez em quando pode vir um poder para defender o santuário. E se você for pego por esse poder, você vai ficar amaldiçoado. Você não vai conseguir usar skill, você não vai conseguir atirar, só vai conseguir usar estamina e correr. Após destruir ambos os santuários, você vai conseguir dar dano no Hidden King ou na Archmother. Você consegue dar dano nele fora desse pit. Você pode ver que eles têm duas fases. E nessa primeira fase ele tem pouquíssima vida. Porém, na segunda fase, que fica um pouco mais difícil, ele tem bem mais vida, ele tem mais resistência, e você só consegue dar dano dentro do pit dele, dentro desse círculo. Fora dele você não vai conseguir dar dano, ele vai ficar invulnerável. E, de vez em quando, assim como o santuário, ele também vai lançar esse raio em área para se defender. Então toma cuidado para não ficar amaldiçoado e seu inimigo levar vantagem nisso e acabar te eliminando. E assim, dando um comeback, onde era impossível ganhar a partida. E assim que você levar o Hidden King ou Archmother, você vai ter vencido sua partida de Deadlock, entendendo ela do começo ao fim. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço novamente que por favor se inscreva no canal e deixe o like. Me siga na Twitch também, eu vou deixar o link na descrição. E muito obrigado a você por ter assistido o vídeo até aqui. Caso você tenha ainda alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que assim que eu ver eu vou responder elas. Muito obrigado novamente e até um próximo vídeo.